Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com a nossa segunda correção do FA, das páginas das atividades da ficha, que é o FA, certo? Então, nós vamos dar continuidade da página 111, que é o censo demográfico, certo? Então, vamos lá. Então, lembram que a tia leu com vocês, né? Falando sobre os fatores, né, que faz com que uma cidade cresça, né? Então, haja muitas pessoas, habitantes, população. Então, são 3 fatores, né? Que pode acontecer para tirar a média, né? A porcentagem, tá? Aí ficou mortalidade, natalidade, não é isso? E as migrações, não foi? Então, aqui essa questão, ele vem aí mostrar um desses fatores. Então, é para ler o trechozinho e aí você vai marcar qual das 3 opções. Já que fala de bebê de nascimento, então é natalidade, não é, gente? É a letra C. Então, agora nós vamos para um gráfico. Esse gráfico também mostra os 3 fatores, né? Então, os fatores qual desse gráfico fala de quê, né? Fala da mortalidade, o número de quem, né? Tá aqui, ó. O gráfico acima trabalha com qual taxa populacional. Então, aqui ele está trabalhando a taxa, né, de mortalidade, certo? De óbitos, ó. Óbitos quer dizer morte, tá, gente? Mortalidade. Então, aqui, ó, como se calcula a taxa de crescimento natural de um lugar? Né? Então, a taxa é obtida pelo número da diferença, por meio da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que até nós fizemos num livro, lembram? Pois sim. Vamos para a página 112. Na página 112, nós temos a quarta questão. A quarta questão pergunta o seguinte: de que forma a migração pode interferir no aumento ou na redução de uma população? Se muitas pessoas chegarem a um determinado lugar, elas aumentam a população, certo? Mas também, se as pessoas começarem a sair de um lugar, né, o número da população cai, tá bom? A quinta questão, gente, com relação ao significado de migrantes ou migrantes, emigrantes e imigrantes, é correto afirmar que a letra B, emigrantes são aqueles que saem de seu local de origem. Vamos para a sexta questão. Na sexta questão, nós temos aí um texto. Esse texto é referente ao quê? O que ele está falando? O que ele está mostrando? Né? Então, vocês com certeza marcaram a letra B, porque ele fala do aumento de imigrantes venezuelanos. Né? Então, ele fala disso. Feita essa pesquisa pelo Instituto, né, Brasileiro de Geografia e Estatística, quem é a sigla IBGE. Muito bem. Vamos agora para a página 113, crescimento populacional. Nós estamos aqui no capítulo 4, né, de revisão e correção. Então, aqui nós temos a primeira questão. O aumento de pessoas nas cidades brasileiras foi causado por um movimento populacional, né, que tem relação ao campo, com o campo. Então, qual é o nome desse movimento? Muito bem, êxodo rural. Êxodo rural. A segunda questão, ele pergunta o seguinte, gente, né? Ele fala o seguinte: o movimento para a cidade que você acabou de responder na questão anterior foi provocado principalmente por quais situações, né? Quando a gente sabe que quando sai, né, as pessoas saem do campo, né, do êxodo rural do campo para a cidade, é porque aumentou o quê? O uso da tecnologia no campo, não é? As pessoas, né, quem trabalha no campo com a mão
botando a mão na massa mesmo. Eles acham que eles estão vendo que estão acabando, né, o emprego por conta da tecnologia, e aí faz com que ele perca o emprego e ele vai procurar onde? Vai procurar na cidade, né? E a letra D, gente, é concentração de indústria na cidade, né? Então, já que ele saiu do campo porque não tem emprego, ele foi para a cidade para procurar o quê? Indústria. Porque a cidade tem as concentrações, como é? Na cidade tem as indústrias, concentrações de indústria, né? Então, eles vão procurar onde tem trabalho, não é isso? A terceira questão, gente, é o gráfico, né? Um gráfico com população urbana e rural, né? E você vai pintar o que foi pedido, né? Colorir, identificar cada um dele, né? Quem é a zona urbana, quem é a zona rural. Na página 114 agora, nós vamos tem citando aí 3 problemas surgidos no crescimento rápido da cidade. Aqui a sugestão do livro, né, sugestão do FA, mas você pode colocar o seu, né, lembrando que tem que colocar, né, de acordo com o que você está vendo, né, acontecendo, o que é que está, né, gerando isso tudo, tá, gente? Então, aqui tem vários, então você vai tirar 3 daqui, né? Ah, tia, tá igual o meu, não? Ótimo. Ah, tia, eu coloquei mais, um pouquinho mais que tem a ver. Ah, tia, eu coloquei só 2, mas coloque mais um, tá bom? Então, formação de bolsões de pobreza, né? Que são aquelas pessoas que estão, né, sem alimentos, então faz daquela ONG, né? Aquelas pessoas que se juntam e conseguem alimentos para doar. Ocupação de áreas irregulares, com várzeas e encostas. Pressão sobre o sistema de educação pública, grande contingente de desempregado ou subdesempregado, crescimento da criminalidade, aumento da população em situação de pobreza extrema e moradores de rua. Então, tudo isso aqui, gente, quando começa a crescer a cidade tem cidade que não está pronta para receber tanta gente. E aí acontece também das pessoas, né, virem e não conseguir nada, não conseguir um emprego. Aí acontece isso, acontece de querer morar em costas, né, em lugares, né, que não seja apropriado. O desemprego começa, as pessoas ficam desesperadas, alguns entram no crime, né? Começa a crescer na criminalidade, a roubar, a furtar, né? E também fora que os moradores, né, de rua, fica acumulando, né, moradores de rua, certo? Aí a quinta questão, escolha um dos problemas citados na questão anterior, nessa que nós estávamos falando, você vai escolher uma e vai dizer, né, vai dar como resolveria, né? Aqui tem o seguinte, a questão no livro assim, local adequado para moradias, né, aumento de emprego e, consequentemente, da renda das pessoas, aumento da segurança, moradia para aqueles que moram nas ruas. Então, aqui, ó, já foi colocado os que estavam aqui, né, já com a solução, certo? Aqui está o problema e aqui está a solução, né? A sugestão. Tá bom. Aqui, gente, nós temos a sexta questão. Explique para que serve uma pirâmide etária. Então, a pirâmide etária, gente, é um gráfico que representa o conjunto da população de um determinado território, distribuída por gênero e por faixa etária, certo? Nós estamos agora na página 115. Aqui nós temos, né, dos 3 fatores que eu falei, lembra no início, e a gente também falando sempre no decorrer das nossas aulas, os principais fatores que são nascimento, migrações e mortes. E aqui, gente, ele pede o seguinte, para que você, né, explique às pessoas começam a abandonar o campo, né? Essa aqui é uma imagem, você vai explicar com as suas palavras. A sugestão do livro é o seguinte, ó. Profundamente as características de trabalho no meio rural, o trabalho humano foi substituído pelo uso de máquinas. Sem oportunidade de trabalho, as pessoas começam a se mudar para a cidade.
aonde as indústrias se concentram, né? Surgimento de agricultura comercial, na impossibilidade de concorrer com esses grandes proprietários de terra. Os pequenos se viram obrigados a vender suas terras e a partir, para as cidades em busca de melhores condições de vida. Né? Aqui tem um resumo e aqui tem uma opção, né? Para se você não fez, você pode fazer essa questão. Ah, tia, eu fiz também, tá muito parecido. Ótimo, tá? É que é uma sugestão do livro, tá bom, gente? Aqui nós temos a terceira questão. A terceira questão é a pirâmide etária, né? Nós temos de dois anos diferentes, tá? E pede o seguinte, né? Agora circule apenas as respostas corretas, né? Então você assimilou, olhou direitinho, não é? E agora vamos fazer as corretas, que são a letra A, que é a base da pirâmide de 1950 é maior que a de 2019, representando um país jovem naquela época. Aí nós temos a C também que está certa. A população brasileira está envelhecendo. E isso fica nítido ao observar a pirâmide de 2019. E a última é a letra E, que é o número de adultos e jovens na pirâmide de 2019 é maior que o número de crianças, certo? Então, gente, nós vamos finalizando por aqui com as nossas correções e revisão do FA, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam estudando, fazendo todas as atividades, certo? Sempre de olho na agenda, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até as próximas aulas. Tchau, tchau.